Boa noite, pessoal, para que tá vendo aí a gravação. Estamos começando agora a nossa segunda aula de direito penal, tá? Já vou começar resolvendo algumas questões que estão pendentes aí da primeira aula e logo em seguida vamos ver se a gente entra em concurso de crimes, tá? Bom, a última aula deu para a gente fazer um breve resumo de um dos principais temas que é cobrado no exame da ordem, tá? E eu queria que a gente já pudesse estar trabalhando aqui algumas questões antes de entrar em um novo tema. Bora lá para a questão número um. Você conseguiu revisar, Neide? Conseguiu dar uma estudadinha, revisar? Não segui nada. É menta correria feia assim, Neide? Nada vezes nada, assim. Tá muito corrida assim? Põe corrida nisso. Tava pensando em fazer isso amanhã. É bom você pegar aí final de semana, no sábado, domingo, Pois para é. ver se você consegue colocar a Tá? matéria em dia. Exatamente. Tá. Sábado e domingo. Então, segunda eu vou te perguntar se conseguiu, hein? Tá? Não, eu vou sim, filho. Viu? Tenho que ir. Sim, e porque a gente também tá com prazo curto aí, ó. Dia 17 já é a nossa prova, tá? Pois é. Então, bora lá. Débora estava em uma festa com seu namorado Eduardo e algumas amigas quando percebeu que Camila, colega de faculdade, insinuava-se para Eduardo. Cega de raiva, Débora esperou que Camila fosse ao banheiro e a seguiu. Chegando lá e percebendo que estavam sozinhos no recinto, Débora desferiu vários tapas no rosto de Camila, causando lesões corporais de natureza leve. Camila, por sua vez, atordoada com o acontecido, somente deu por si quando Débora já estava saindo do banheiro, vangloriando-se da surra, de sua surra dada. Neste momento, com ódio de seu algoz, Camila levanta-se do chão, agarra Débora pelos cabelos e a golpeia com uma tesourinha de unha que carregava na bolsa, causando lesões de natureza grave. Barraco danado, né? Com relação, com relação à conduta de Camila, assinar a alternativa correta. Letra A. Camila agiu em legítima defesa. B. Agiu em legítima defesa, mas deverá responder pelo excesso doloso. C. Ficará isenta de pena por inexigibilidade de conduta diversa. D. Praticou o crime de lesão corporal de natureza grave, mas poderá ter a pena diminuída. Qual que você acha aí? Acho que é a letra B. E aí, vai ficar com ela? Certeza? Gente do céu. Nesse da AD. AD, eu acho que ela não terá pena diminuída. Você falou o quê? A D, eu tô pensando na D aqui, porém ela terá pena diminuída por quê? Ó, e a resposta é letra D, tá? Letra É? D, letra D de dado. Por quê? Ó, praticou o crime de lesão corporal. A gente sabe que ela agiu, né? É, Assim. lesão corporal de natureza grave e poderá ter a pena diminuída. Por quê? Olha só, vou ler de novo o enunciado para você prestar atenção, ó. Débora estava em uma festa com seu namorado Eduardo e algumas amigas quando percebeu que Camila, colega de faculdade, insinuava-se para Eduardo. Cega de raiva, Débora esperou que Camila fosse ao banheiro e a seguiu. Chegando lá e percebendo que estavam sozinhas no recinto, Débora desferiu vários tapas no rosto de Camila, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Camila, por sua vez, atordoada com o acontecido, somente deu por si quando Débora já estava saindo do banheiro, vangloriando-se da surra dada. Neste momento, com ódio da sua algaz, Camila levanta-se do chão, agarra Débora pelos cabelos e a golpeia com uma tesourinha de unha que carregava na bolsa, causando lesões de natureza grave, tá? Então, primeiro que ela já saiu da legítima defesa, por conta de ser desproporcional o bem protegido, o bem jurídico protegido. Nesse caso aí seria a integridade da pessoa, né, que foi ferida. E por ter sido ferida, Débora causou um ferimento leve, mas Camila causou um ferimento grave, desproporcional
a medida, tá? Então ela Ai, responde por lesão corporal de natureza grave. Até porque, como aqui vem falar, Débora, por causa do cabelo, tava com tesoureiro de unha carregando na bolsa, causando lesões de natureza grave. Camila, ela foi com um modo de vingança e não para se defender, tá? Também. Então, a maior intenção aqui que sim, você... Oi? mas nesse caso não seria legítima defesa ao Não. invés de diminuir pena? Pratica crime de lesão corporal de natureza grave. Por quê? Igual eu te falei, você tem que olhar a proporcionalidade do bem jurídico tutelado. Entendeu? Se, por exemplo, vou dar outro exemplo para ficar mais claro, que aqui falou lesão corporal, às vezes é difícil a gente enxergar. Vamos supor que eu vou e mato uma pessoa, A mata B, tá? C, vendo aquela situação, reage. Deixa eu ver. Pensando no exemplo melhor. Pronto, pensando no exemplo top aqui pra gente fechar o entendimento. A, ele dá um soco na cara de B, num bar. Vamos supor que os dois brigaram e aí a dá um soco em B. C, vendo de longe, ele acredita que B vai matar A, dando tanto soco que deu. E vai lá, atira em A e mata A. Te pergunto, C, ele responde aí, no caso, ele até como legítima defesa de terceiro ou como homicídio? Homicídio? Justamente porque você percebeu que é desproporcional o bem jurídico tutelado? O cara estava ali agindo, como posso dizer, estava em lesão corporal. E chega um cara, vai lá, um terceiro e mata, tá? Nada. Então é desproporcional o bem jurídico tutelado. Ele vai responder por homicídio, mas possivelmente com a pena aí, talvez pegue um homicídio simples, algo assim que não fique tão grave, mas mesmo assim ele responde pelo homicídio. É isso que quer enunciar a questão, tá? Então é justamente a questão da proteção, da proporcionalidade do bem jurídico tutelado. Quer ver? Deixa eu ver se o gabarito é esse mesmo. Letra D de dado, é essa mesmo. Letra D de dado, tá? Então é essa mesmo. Bora lá. Questão, deu para entender? Sim, sim. Número 2. Slow, holandês e usuário de maconha que nunca antes havia feito uma viagem internacional, veio ao Brasil para a Copa do Mundo. Assistindo ao jogo Holanda versus Brasil, decidiu, diante da tensão, fumar um cigarro de maconha nas arquibancadas do estádio. Imediatamente, os policiais militares de plantão o prenderam e o conduziram à delegacia de polícia. Diante do delegado de polícia, Slow, completamente assustado, afirma que não sabia que no Brasil a utilização de pequena quantidade de maconha era proibido, pois no seu país é um hábito assistir a jogos de futebol fumando maconha. Sobre a hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a principal tese defensiva. A. Slow está em erro de tipo essencial ou excusável, razão pelo qual deve ser absolvido. B. Slow está em erro de proibição direto e inevitável, razão pelo qual deve ser isento de pena. C. Slow está em erro de tipo permissivo, excusável, razão pela qual deve ser punido pelo crime culposo. Slow, letra D, está em erro de proibição que importa em crime impossível, razão pela qual deve ser absolvido. Letra C. C. Essa aqui é a letra B de bola, ó. Slow está em erro de proibição. O que seria o erro de proibição? Erro de proibição é quando eu pratico uma ação achando que ela é lícita, mas que na verdade ela é ilícita, tá? Quanto à proibição do objeto, tá? Erro de proibição, tá? Quanto à proibição daquilo ali, direto e inevitável. Por que direto e inevitável? Justamente por estar vindo de um país onde era permitido, tá? A Holanda é legal fumar maconha em pequena quantidade, tá? E ele achou que aqui também seria, tá? E por que Por que... exemplo, Oi? por exemplo, se lá fosse permitido, é permitido que eu não sei, né? A venda, ele chegasse aqui e fizesse isso, e aí? Vai depender. Por exemplo, esse exemplo que você deu é bom. Muito provavelmente é porque a gente tem que trabalhar com hipótese. Primeiro que essa hipótese da OAB
eu já não acho nem muito correta, porque provavelmente se ele chegou no Brasil, ele passou pela alfândega, né? Então eles Sim. pegariam essa maconha dele. Mas, trabalhando no mundo da hipótese, vamos supor que ele conseguiu passar pela Sim. fronteira e decida vender. A depender, se ele conseguisse provar, provavelmente seria isento de pena sim, tá? Só que Bem, para venda é um pouco complicado, por quê? Porque entraria dentro de tráfico internacional. Então, praticamente em todos os países aí é proibido, entendeu? sim. Então é Entendi. uma hipótese muito diferente. Igual o nosso, por exemplo, o nosso dentro do nosso código, vamos supor, é proibido vender maconha, é proibido também consumir. Mas você consumindo para uso próprio, você não pega cadeia, entendeu? Sim. Então, assim, é mais ou menos essa proporção. E tráfico é crime hediondo. Então, assim, mesmo lá na Holanda, ele não pegaria droga e venderia em outro país, porque configuraria tráfico internacional. Você entendeu? Então, Sim. assim, Entendi. provavelmente É, não ia cobrar isso aí, porque ficar muito na cara. Ia ficar muito na cara. situações diferentes. Você entendeu por que que é erro de proibição? Hum, Sim. não. Então, explicando. Aí você foi pensar no exemplo e não ouviu a minha Sim. explicação. Não, se é porque você estava explicando, eu interrompi. Ó, erro de Vai. proibição é justamente por conta de achar que a conduta que está fazendo é lícita, justamente porque veio de um país onde é lícito, mas na verdade é ilícito, tá? Lembrando que esse aqui é inevitável justamente por conta dessa parte inicial, ó. Ele que fumava, usuário de maconha, ele nunca antes havia feito uma viagem internacional e veio ao Brasil para a Copa do Mundo, ou seja, ele veio para um evento específico, não ficou vários dias aqui. Por que que é importante isso aqui? Porque a gente tem que lembrar que a nossa lei diz que a ninguém é permitido o desconhecimento da lei, tá? Então, assim, por ser um evento isolado e vir assim, nunca ter viajado, então a questão dá na cara, dá a entender que o cara estava em erro de proibição. Ele não sabia que era proibido aquela ação. Por isso que é erro de proibição, tá? Direto e Certo. inevitável, ok? Ok. E provavelmente ele pensou: pô, cheguei aqui na Copa, lá na Holanda é permitido, ninguém pegou minha maconha na fronteira, então eu entendo que é normal, Tá. entendeu? Sim. Então, assim, erro de Aham. proibição. Bora lá. Questão número 3. Pedro e Paulo bebiam em um bar da cidade quando teve início uma discussão sobre futebol. Pedro, objetivando atingir Paulo, desfere contra ele um disparo que atingiu o alvo desejado e também terceira pessoa que se encontrava no local, certo que ambas as vítimas faleceram, inclusive aquele cuja morte não era querida pelo agente. Para resolver a questão no campo jurídico, deve ser aplicada a seguinte modalidade de erro: erro sobre a pessoa, aberratio ictus, ou aberratio criminis, ou erro determinado por terceiro, tá? Isso aqui eu já vou até responder para você, porque na última aula eu não falei, tá? Essa aqui seria a alternativa letra B, tá? Aberratio ictus, justamente porque é uma espécie de erro causado por acidente ou falhas no meio de execução. Então a definição basicamente é essa, se quiser anotar aí, tá? É causado por acidente ou falhas no meio de execução, que é justamente o que enquadra no exemplo. Ele querendo atirar uma pessoa, né? Atinge, mas também atinge outra, tá? Essa terceira pessoa que se encontrava no local. E ambas faleceram. Ou seja, houve um erro aí, um acidente ou uma falha nesse meio de execução, tá? Então, é aberratio ictus. Aberratio criminis já é questão do crime, tá? Confundir o crime. Posso te dar um exemplo aqui. Você entendeu o que é aberratio ictus? Sim, sim. Anotou aí? Sim. Tá. Então aqui eu trouxe para você que é o conceito do aberratio criminis, tá? Pode ser chamado também de aberratio delicti, tá? Fica atenção. Quer dizer o desvio, o crime, tá? Desvio do crime.
instituto diverso do aberratio ictus. Nesta, há o erro de execução sobre a pessoa, tá? Já na aberratio criminis, o erro incide na realização do tipo, a persona, tá? Da pessoa, a coisa, vice-versa. Então, enquanto o aberratio ictus no erro de execução, que a gente já viu aí, erro quanto aos meios de execução, a aberratio criminis incide no erro na realização do tipo da pessoa, tá? Vou até ver um exemplo aqui que eu deixei anotado para você. Deixa eu ver aqui. Pensar no exemplo aqui que eu peguei para vocês. Eu tô com as tabelas aqui, inclusive eu vou mandar no grupo lá de alguns conceitinhos desses aí para vocês, que é importante, né? Sim. Vou pegar exemplo aqui. Mas até agora tá dando para entender aí, Neide? Sim, sim. Beleza. Enquanto isso, vai abrindo aqui para mim no Código Penal. Você tá com o código aí do lado? Tô sim, pode falar. Abre aí a partir da 121. 74, desculpa, artigo 74. E lê para nós aí. 74 74. é resultado diverso do pretendido, não é isso? Isso, lê aí. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Pronto. Aí eu vou dar um exemplo para você, ó. Visando a danificar uma vitrine, atira uma pedra e atinge uma pessoa, causando-lhe lesões. A responderá por lesões corporal culposa, tá? É justamente aí pretendendo, isso que é o aberratio criminis, tá? O agente aí, por acidente ou erro na execução, Desvio, né? ele pretendendo lesionar justamente um determinado bem jurídico, acaba por lesionar outro, de espécie diversa ou ambos, tá? Então seria justamente por conta do crime, tá? A aberração pode ter até como aberração mesmo, tá? Aberração por erro, tá? O aberratio crimes, como eu falei, é justamente trocar, né, por um crime pelo outro. Já aqui na aberratio ictus é nos meios de execução. Deu para entender o exemplo, diferenciando um da outra? Sim, pô, bem parecido, mas não, vamos. Sim, o que eu pego para você, Indy, por isso que eu estou tentando fechar com exemplo, que eu sei que parece um pouco complicado mesmo. Se eu falasse só o conceito para você, talvez você não fecharia. Por que que eu estou falando para Erro você? e desvio. Ó, vou ler de novo. Isso é aberratio crimes, tá? O aberratio ictus, a gente pode lembrar pelo próprio exemplo aqui da questão, tá? Vou ler de novo, ó. Pedro e Paulo bebiam um bar da cidade quando teve início uma discussão sobre futebol. Pedro, objetivando atingir Paulo, desfere contra ele um disparo que atingiu o alvo desejado e também terceira pessoa. Percebeu aqui que o erro aqui foi no meio de execução, houve uma falha, percebeu? Houve uma falha no meio de execução, ok? Pessoa que se encontrava no local. Certo que ambas as vítimas faleceram. O conceito não é esse, mas aberratio ictus lembra assim, uma aberração sobre isto, sobre aquilo, tá? O cara vai lá, por quê? Você está apontando sobre isto, sobre aquilo. Você está apontando ali, você atirou, você queria atingir uma pessoa. Vamos supor que pega de raspão na pessoa que você queria atingir e mata a pessoa que está atrás. Aberratio ictus, tá? Já o aberratio criminis já é o contrário, tá? A aberratio criminis é justamente por conta do crime. Aí eu trouxe o exemplo aqui para você. Quer ver? Pedra.
Justamente da pedra. A, visando danificar uma vitrine, atira uma pedra e atinge uma pessoa, causando-lhes lesões. A lhe vai responder por lesões corporais, lesão corporal culposa. Justamente aí porque ele queria atingir a vitrine, mas atingiu a pessoa. Por isso que responde pela culpa, tá? Então seria o crime desse aí. Quando você Nesse viu... caso de desvio, ao Isso. invés de desvio, poderia colocar um acidente? Não, né? Acidente é ictus, tá? Acidente é ictus. No caso do crime, não seria essa a intenção, tá? Você tem que analisar a intenção. A intenção do Deixa cara... do jeito que tava, tá melhor. Oi? Deixa do jeito que tava, tá melhor. Tá melhor. Os dois casos é melhor. Não, mas esse tipo de coisa, se pensar demais, erra. Realmente, Sim, realmente. sim, eu vou parar. Esquece. Eu não penso nunca mais na minha vida. Eu já vi que dá errado. Sim, Dá sim. errado. Mas direito penal é Lê- assim, minha filha. Direito penal é intuição. Você Lê o sabe enunciado, lê as questões e já anota, e entendeu? vai. Já lá no xizinho, no que você realmente achou. Não lê 200 vezes, não pensa 200 vezes, porque dá errado, já percebi. Mas Já eu entendi sempre faço isso essa pra parte. vocês, não é? Uhum, sim. Bora lá, Já questão percebi. número 4. Tá. Regina dá à luz seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob influência do estado puerperal, comparece ao berçário da maternidade, no intuito de matar Davi. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela, com uma corda, asfixia Bruno, filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Diante dos fatos narrados acima, o advogado de Regina, em alegações finais da primeira fase do procedimento tribunal do júri, deverá requerer, letra A, o afastamento da qualificadora, devendo Regina responder pelo crime de homicídio simples com causa de aumento diante do erro do tipo. B. A desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro sobre a pessoa, não podendo ser reconhecida agravante pelo fato de quem se pretendia atingir ser descendente do agente. C. A desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro na execução, aberratio ictus, podendo ser reconhecido agravante o crime ser contra-descendente, já que são consideradas as características que se pretendia atingir. Letra D. A desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro sobre a pessoa, podendo ser reconhecida agravante de o crime ser contra-descendente, já que são consideradas características de quem se pretendia atingir. E aí? Nossa senhora, quanta complicação. Questãozinha um pouquinho grande, né? Foi grande nisso. Quando você termina de ler a... Esqueceu da primeira, né? Sim, esqueci do enunciado. Ou melhor, esqueci da alternativa A, né? B, lendo a D. Essa aqui eu já vou até te falar, ó. Alternativa B. letra B, B de bola. B, B de eu bola. imaginei. Tá? É o que seria, ó, a desclassificação para o crime de infanticídio. Seria infanticídio, né? Se ela fosse Sim. matar a própria criança. E continua como infanticídio. Por quê? Porque aqui, apesar de ter acontecido esse engano, tá? Você responde pelo que você queria, pelo pretendido. O exemplo, eu querendo matar A, vejo A de costa, achando que é A e atiro, quando na verdade era B, e B morre. Te respondo, te pergunto, eu respondo por homicídio doloso, homicídio culposo, homicídio doloso ou culposo? Culposo. Doloso. Não, Entendeu? peraí. Doloso. Eu tinha intenção de matar. Mas ela não tinha intenção de matar aquela pessoa. Oi? Mas Ela não não tinha importa, intenção de não matar. importa, não importa. Você, É a não é questão só de porque intenção você... de matar, independente de quem seja. Não importa o que for, você responde pela sua intenção, pelo aquilo que você pretendia fazer, tá? Então não é porque eu matei pessoa diversa da que eu pretendia que eu vou responder por homicídio culposo. Não, é homicídio consumado, homicídio doloso, tá? Que é justamente essa questão, ó. A desclassificação para o crime de infanticídio. Por quê?
porque é infanticídio, tá? É infanticídio justamente porque ela pretendia matar quem? Matar o filho dela, não é? É infanticídio, tá? Diante do erro sobre a pessoa, ela errou a pessoa, não podendo ser reconhecida agravante pelo fato de que se pretendia pretendia ser descendente da gente, tá? Então não pode configurar isso aqui não, tá? Não pode configurar não. Vai responder incidentalmente sobre infanticídio. Infanticídio, tá? Então é essa a questão aí. Deu para entender? Sim. Essa foi mais tranquila, né? Apesar de ser grande, foi mais tranquila. Bora lá, questão número 5. Carlos e seu filho de 10 anos caminhavam por uma rua com pouco movimento e bastante escura, já de madrugada, quando são surpreendidos com a vinda de um cão pitbull na direção deles. Quando o animal iniciou o ataque contra a criança, Carlos, que estava armado e tinha autorização para assim se encontrar, efetuou um disparo na direção do cão, que não foi atingido, ricocheteando a bala em uma pedra e acabando por atingir o dono do animal. Que azar, né? Leandro, que chegava correndo em sua busca, pois notou que ele fugira clandestinamente da casa. A vítima atingida veio a falecer, ficando constatado que Carlos não teria outro modo de agir para evitar o ataque do cão contra seu filho, não sendo sua conduta taxada de descuidado. Diante do quadro, assinale a alternativa que apresenta a situação jurídica de Carlos. Letra A. Carlos atuou em legítima defesa de seu filho, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. B. Carlos atuou em estado de necessidade defensivo, devendo responder, porém, pela morte de Leandro. C. Carlos atuou em estado de necessidade e não deve responder pela morte de Leandro. Ou letra D. Carlos atuou em estado de necessidade putativo, razão pela qual deve responder pela morte de Leandro. Gente do céu. Letra C? Será? Letra C. Você pegou o fio da meada que eu te falei. É justamente o macete, a técnica é essa. Qual era a intenção do cara? Veio o cão, né, para agredir o filho, então a reação dele foi afastar o cão de imediato do filho, tá? Aí, qual o bem jurídico tutelado é mais importante? A vida do filho ou a do cão? Obviamente a do filho. Então, até aqui tá ok. Aí a segunda, isso aí ficou claro para nós, né? Em estado de necessidade. Aí, o que ficou em dúvida, talvez, seria o segundo momento, em que a bala ricocheteou e atingiu e matou Leandro. O cara responde ou não? Obviamente não vai responder pela morte de Leandro. Até porque Leandro, posso dizer assim, deu azar, né? De estar ali no lugar errado na hora errada. E a intenção do cara não foi essa. Então ele não vai responder pela morte de Leandro, não. Tá? Letra C. Essa eu acho que foi a mais fácil. Ficou bem tranquila. Mais tranquila. Bem tranquila, tá? Ok. Então as questões deu pra gente dar uma revisada aí, tá? Eu ia entrar dentro do assunto de concurso de pessoas, mas eu vou adiantar que eu falei que ia fazer adiantar as questões hoje, tá? E aí eu vou passar para dever de casa, até para a galera que tá vendo aí, que só vê nós dois, a galera que tá assistindo aí agora, tomar vergonha na cara, para já anota aí, depois, né? Anota aí que é de dever de casa aí, ó, da página 43. É importante esse tema, tá? Página 43. Bora lá. Ó, página 43 a página 53. 10 páginas só, bem tranquilozinho, tá? Só para dar uma revisada aí. E hoje vamos finalizar com mais questões da aula da semana passada, da aula de quarta, que a gente não conseguiu concluir todas as questões. E aí a gente já termina essas questões hoje, tá? Sim. Beleza, acho que é essa aqui. Bora lá, questão número 1. Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, foi editada uma lei que passou a prever que entre 20 de agosto de 2015 e 31
de dezembro de 2015, tal delito passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. João, em 20 de dezembro de 2015, destrói dolosamente um bem de propriedade da União, razão pela qual foi denunciado em 8 de abril de 2016, com incurso nas sanções 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Considerando a hipótese narrada no momento do julgamento em maio de 2016, deverá ser considerada, em caso de condenação, a pena de A. 6 meses a 3 anos de detenção, pois a Constituição prevê o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu. B. 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultratividade gravosa. 6 meses a 3 anos de detenção, pois aplica ao princípio do tempo regulato. Ou 2 a 5 anos de detenção, pois a lei excepcional tem ultratividade gravosa. Isso aqui, lembra que eu falei em nossa última aula sobre a lei temporária ou excepcional? Eu acho que está lá no artigo 3º. Vê aí para nós. Vê para nós. Artigo 3º? Está escrito lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Vai responder por 6 meses e 3 anos. Qual a alternativa? Cadê, gente? Detenção. Acho que é a letra A. Hã? 6 meses e 3 anos de detenção. Presta atenção, moça. Durante a vigência, se é durante a vigência. Sabe qual é a resposta? 2 anos, foi durante. Você só vai responder por durante o tempo que. E aí? Bora? Pensando demais. Eu tô cega. Eu tô lendo só pelo celular aqui a partezinha. É letra B de bola, tá? Você falou certinho. Você falou certinho aí. E, 2 anos. Passaria a ter 2 anos. A lei é excepcional, diz que passaria a ter de 2 a 5 anos. Entendeu? Sim. É justamente o que diz o artigo 3º. Então, pois a lei temporária tem ultratividade gravosa, tá? Tem ultratividade gravosa, a lei temporária, excepcional. Lembra que eu falei que mesmo quando cesse, se está dentro do prazo de vigência, ainda aplica-se? Sim. Então é a letra B de bola. Tá? Deu para entender? Sim. Então bora lá. Número 2. Francisco, brasileiro, é funcionário do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, e trabalha na agência de Lisboa, em Portugal. Passando por dificuldades financeiras, acaba desviando dinheiro do banco para uma conta particular, sendo o fato descoberto e julgado em Portugal. Francisco é condenado pela infração praticada. Extinta a pena, ele retorna ao seu país de origem e é surpreendido ao ser citado em processo no Brasil para responder pelo mesmo fato, razão pela qual procura seu advogado. Considerando as informações narradas, o advogado de Francisco deverá informar que, de acordo com o previsto no Código Penal, A. Ele não poderá responder no Brasil pelo mesmo fato por ter sido julgado e condenado em Portugal. B. Ele somente poderia ser julgado no Brasil por aquele mesmo fato, caso tivesse sido absolvido em Portugal. C. Ele poderia ser julgado também no Brasil por aquele fato, sendo totalmente indiferente à condenação sofrida em Portugal. Ou D. Ele poderá ser julgado também no Brasil por aquele fato, mas a pena cumprida em Portugal atenua ou será computada naquela imposta no Brasil, em caso de nova condenação. Também dei na última aula, hein? Eu tô em dúvida. Letra D e a A. Seu coração diz o quê? Letra D. Letra D de dado. Eu só lembro da parte que a pessoa cumpre lá, mas se tiver, se a pena aqui for maior, ele cumpre o resto da pena aqui. Justamente. Eu esqueci o artigo de cabeça, mas eu acho que é o 6º, 7º do Código Penal. Tá ali, entre 5 e 10, tá? Só depois dá uma revisada aí. É justamente isso aí, letra D de dado. 3. Bora lá, mais uma aí para nós finalizar aí hoje. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo,
João respondia a uma ação penal pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge. Durante o cumprimento da pena por Jorge e da submissão ao processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. Ao tomarem conhecimento da vigência da nova lei, João e Jorge o procuram como advogado para a adoção das medidas cabíveis. Com base nas informações narradas como advogado de João e de Jorge, você deverá esclarecer que, letra A, não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge em razão de a sentença condenatória já ter transitado e julgado, mas poderá buscar a de João, que continuará sendo considerado primário de bons antecedentes. B. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais da condenação de Jorge, inclusive não podendo ser considerada para fim de reincidência ou maus antecedentes. C. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais. D. Não poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, tendo em vista que os fatos foram praticados anteriormente à edição da nova lei. Não, senhora, quanta complicação. Essa tá tranquila, porque é um pouquinho grande, mas se ler com calma, tá tranquilo. Acho que é a letra C. Letra C. Letra C. Justamente, poderá a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação. Justamente aí, quando a lei nova extingue, né, a punibilidade criminal, ele não responde criminalmente, mas pode responder civilmente, vamos supor, ter que devolver, responder por conta do dano, indenização, enfim. Só o criminal que seria extinto, tá? Então é letra C de casa. Você pegou o jeito aí, dona Neide. É isso Me mesmo. dá a prova agora. É isso mesmo, A minha tá? pessoa não acerta nem 10%. Não, mas você é Eu não duvido inteligente. nada. O negócio seu é, igual eu te falei, você revisar, estudar, praticar. E concentração que eu não tenho nenhum, Oi? né? E concentração que eu não tenho nenhuma. Graças a Deus, aqui hoje tá tranquilo, né? Pra ver aula, que do contrário não é assim, não. Sim. Inclusive, na hora que eu cheguei aqui, era som pra todos os buracos aqui. Sim, mas Todos igual os você falou, tem que ter o foco, pô. Tem que ter foco. Se não tiver foco, não adianta. Não adianta querer estudar, querer. Porque não vai prestar atenção, tá? Mas, enfim, ó, eu vou deixar esse final de semana para você dar uma revisadinha, tá? Até mesmo porque nosso simulado tá perto, tá? Então pega aí para dar uma revisada em todo o material, o que você conseguir, para a gente já a próxima aula dar início a um novo assunto, tá? Provavelmente, próxima aula aí, devo estar entrando dentro da matéria de processo penal, segunda-feira, tá? Então, qualquer dúvida aí eu vou estar à disposição. Ficou alguma dúvida? Deu para dar uma esclarecida boa? Sim, tranquilo, bem tranquilo. Deu, né? Então tá bom. Valeu, minha amiga. Boa noite. Um Boa abraço. noite. Boa noite. Boa noite, galera de casa.